Atos, capítulo 4, versos 32 a 37. Atos 4, 32 a 37. É o nosso texto. A generosidade dos primeiros cristãos. O tema: um só coração. Da multidão dos que criam, era um só o coração, e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, e faze, Senhor, que ela se torne experiência viva de cada pessoa que está aqui hoje pela manhã, e da tua igreja que se reúne neste bom lugar hoje de manhã, de tal modo que ao sairmos daqui, nós possamos reeditar aquilo que a primeira igreja do primeiro século experimentou, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que nos impressionam no livro dos Atos é o forte, o poderoso impacto que a igreja do Senhor Jesus Cristo realizou no seu século, na sua comunidade e no mundo em que ela estava inserida. Hoje em dia nós estamos tão preocupados em que a igreja possa gerar impacto na sociedade. Percebemos o momento que o nosso país vive, percebemos o momento que o mundo vive, percebemos o momento que a nossa cidade vive, que a nossa região vive, e nós estamos buscando de Deus um método que seja de fato inspirado para provocar, promover impacto na nossa comunidade. E então nós somos tentados a achar que fazendo grandes manifestações públicas vamos gerar impacto. Levamos faixas e cartazes para as ruas e para as praças, levamos uma multidão de gente, talvez algumas pessoas que até nem sejam comprometidas com o Senhor estejam lá, então achamos que vamos fazer impacto. Sabem, eu sou favorável a que façamos isso. Nós devemos fazer isso no dia 18 de dezembro, ali na Cinelândia. Creio que é uma boa coisa. Mas o que eu estou dizendo é que não adianta a igreja fazer grandes movimentos, não adianta a igreja fazer grandes manifestações públicas, não adianta a igreja levar uma multidão para a praça, não adianta a igreja apresentar estatísticas estonteantes. Somos 30 milhões de evangélicos hoje no Brasil. Se a igreja não tiver em si mesma essa força de impacto que realmente assuste o mundo e faça o mundo arregalar os olhos e prestar atenção à mensagem que temos para pregar. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo através da sua igreja nesse tempo. Mas eu temo que às vezes nós estejamos achando que é o método que vai resolver a coisa. Eu temo que às vezes nós estejamos pensando que são os grandes festivais de música gospel que vão realmente causar impacto. Ficamos impressionados. Amém, graças a Deus, vamos louvar ao Senhor. Vamos para o Pacaembu, para o Morumbi, vamos para o Maracanã, vamos para a Praça da Apoteose, vamos levar muitos jovens lá, vamos louvar ao Senhor e declarar a bênção do Senhor. Amém? Mas não vamos pensar que só por causa desse movimento é que nós vamos causar impacto. Vamos fazer grandes cruzadas evangelísticas? Vamos sim. Mas há outros segredos para o impacto que a igreja vai causar na sociedade. Irmãos,
eu tenho percebido com muita clareza no meu coração que esse é o grande momento da igreja no nosso país. Esse é o grande momento da igreja do Senhor Jesus. Esse país está se esboroando, esse país está se esfacelando. Eu falava na terça jovem, numa abordagem nessa direção, agora, nessa semana. É CPI em cima de CPI, é corrupção em cima de corrupção, chacinas, desonestidade de toda ordem, imoralidade, incredulidade. O país está se esboroando. E esse é o grande momento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento de nós nos levantarmos e de fato dizermos só Jesus Cristo salva, e de fato dizermos Cristo é a única esperança. Mas o grande temor do meu coração é que a igreja não esteja preparada para cumprir o seu papel nesse momento histórico. Alguns anos atrás nós presenciamos o esboroamento da antigamente chamada União Soviética. Eles assustavam o mundo com o seu comunismo há 80 anos, ou quase isso. Todo mundo ficava assustado, os crentes estavam sendo perseguidos em muitas partes do mundo, lá na União Soviética, em toda a Europa Oriental, pelo comunismo. E frequentemente, quando nós pensávamos no Brasil, nós tínhamos medo que esse fosse realmente o grande fantasma que nos assombraria em termos de perseguição. Os analistas políticos, os cientistas políticos não podiam imaginar, até alguns poucos meses antes, até alguns poucos dias antes, não podiam imaginar o que acontecia, como o mapa do mundo seria reprogramado. Em poucas horas, caiu o muro de Berlim, caíram as cortinas de ferro, a União Soviética se esfacelou, os muros foram desmoronados, e eu creio que Deus estava nisso, amém? Porque eu sei que o povo de Deus, perseguido e maltratado, lá dentro da União Soviética, e em outros países da Europa Oriental, esse povo de Deus estava fazendo, sabe o quê? Estava orando, perseguido e orando. Creio nisso. E então, os muros caíram como os muros de Jericó. E sabem o que aconteceu? Eu li essa semana passada, nos jornais e nas revistas, uma reportagem sobre a União Soviética. Desde que se esboroou a União Soviética, a Rússia e todos aqueles outros países ao seu redor foram invadidos pelos traficantes de drogas, pelo alcoolismo, a vodka, a imoralidade, a prostituição aumentou incrivelmente. O homossexualismo aumentou incrivelmente. A corrupção está uma praga. E eu fiquei pensando, quando caíram aqueles muros, nós como igreja devíamos estar ali na beirada, com os nossos missionários prontos para entrarem, assim como o povo de Deus estava cercando Jericó para tomar a cidade naquele dia de Josué. Mas nós não estávamos ali. E esse é o meu grande medo com a igreja nos dias de hoje, a igreja no Brasil hoje. O Senhor Jesus diz: vocês dizem que há 4 meses até que venha a ceifa. Esse era um ditado deles lá, era um provérbio deles. Vocês dizem que há 4 meses até que venha a ceifa. O Senhor Jesus diz: eu, porém, digo para vocês, levantem os seus olhos e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
obreiros para a sua seara, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão pensando que tem muito tempo? Vocês estão pensando que tem muitos meses ainda? Vocês estão pensando que vão ter muito tempo para se mobilizar e se preparar? Sabe o que eu estou vendo hoje no Brasil? Que o momento é agora. O momento é agora da igreja realmente se levantar, proclamar o Evangelho. As pessoas estão decepcionadas com as autoridades, estão decepcionadas com o Estado, estão decepcionadas com tudo, estão decepcionadas com os prazeres, estão decepcionadas com a economia. E esse é o tempo de nós chegarmos e dizermos para eles que o único que não decepciona é o Senhor Jesus Cristo. Eu creio, meus irmãos, que um dos motivos pelos quais a igreja do primeiro século conseguiu um impacto tão forte na sua sociedade foi porque a igreja do primeiro século tinha lucidez histórica. Lucidez. Não era uma igreja alienada, era uma igreja que tinha discernimento para perceber a realidade do seu momento histórico, para perceber a hora em que ela precisava intervir, em que se cumpriria na vida dela a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o grande momento da igreja, e nós temos que clamar a Deus para que nós sejamos hoje essa igreja que vai gerar impacto, que vai causar impacto. Quais são os princípios, portanto, que identificam a igreja que vai de fato gerar impacto, que vai causar influência na sociedade e no mundo? O primeiro princípio: a igreja que vai gerar esse impacto precisa ser uma comunidade da presença de Jesus. A igreja precisa ser a comunidade de Jesus presente, a comunidade que celebra a presença de Jesus. Uma das coisas mais impressionantes que nós vemos aqui no livro de Atos é que essa igreja é uma comunidade em perene, permanente celebração. Já viram? Eles estão sempre celebrando, não é só aos domingos, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e domingo também. Eles celebram o quê? A presença bendita do Senhor Jesus Cristo. Para eles, Jesus ressuscitou, e é isso que faz toda a diferença na história dessa igreja. Vejam só, alguns dias antes, esse povo é um povo tímido, é um povo medroso, é um povo assustado, é um povo de olhos arregalados, é um povo escondido, é um povo fujão. Os discípulos nem mesmo chegam perto de Jesus. Vejam só, percebam, Pedro segue Jesus de longe, só olhando de longe. Quando o Senhor é preso, eles fogem, saem correndo, a ponto de, na hora que o Senhor estava carregando a cruz e tendo dificuldades para levá-la, um estrangeiro, Simão o Cireneu, foi convidado para carregar a cruz. Nós devíamos estar ali para dizer: Senhor, eu estou aqui, essa cruz é minha também, Jesus. Mas eles tinham fugido. Entretanto, tendo morrido o Senhor Jesus e tendo sido sepultado, 3 dias depois ele ressuscitou. E tendo ele ressuscitado, é isso que acontece: Pedro e seus companheiros perdem todo o medo, perdem toda a timidez, já não estão mais em pânico. O que é que fez essa diferença na igreja? O que fez a diferença foi que a igreja tomou posse da realidade da ressurreição do Senhor Jesus. A igreja vivia a realidade da presença do Deus Emanuel. Jesus estava com eles, era presença viva, era presença celebrada. Eles viam Jesus, eles exaltavam a Jesus. A igreja que vai causar impacto é a igreja, comunidade, que celebra a presença viva do Senhor no seu meio. Não apenas como um discurso vazio, não apenas como um discurso estereotipado que a gente tira lá da Bíblia, mas não vive. Não apenas como uma declaração: Jesus está no nosso meio. Não apenas como uma declaração que impressiona. Não apenas como uma declaração de efeito psicológico, mas como uma declaração de verdade, vivencial,
que nós experimentamos, que nós vivemos, que nós celebramos, que nós sabemos que é verdade, porque nós sabemos que o nosso Salvador está vivo. Nenhuma outra religião pode celebrar o que nós podemos celebrar, a presença do Senhor vivo no nosso meio. Todos os outros celebram um túmulo, fazem uma romaria, atravessam o mundo para visitarem os restos mortais daqueles que eles entendem por seus mestres. Entretanto, nós celebramos um túmulo vazio, não precisamos nem mesmo ir à Terra Santa para celebrá-lo, porque nós celebramos a presença do Senhor aqui na nossa vida, no nosso coração, no meio da igreja. Irmão, será que nós temos vivido assim como comunidade que celebra a presença viva do Senhor Jesus? É isso que faz toda a diferença. Se a igreja não celebra a presença viva do Senhor, ela vai ser morta, vai ser uma coisa enjoada, vai ser uma coisa rotineira, cansativa, dá cansaço, dá sono, vir se reunir com um povo que não tenha a convicção da presença viva do Senhor, dá sono. Graças a Deus por Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus vivo, presença atuante, dinâmica, não presença estática. Jesus não vem assistir ao culto, Ele não vem olhar culto, Jesus vem participar do culto, receber culto e atuar com poder no culto, mas não só no culto, no meio da sua igreja, por onde ela anda. Eu quero lhes pedir, irmãos, que nós sejamos assim, uma comunidade que celebre a presença viva do Senhor. A igreja que vai causar impacto é a igreja comunidade do testemunho entusiasmado. Comunidade do testemunho entusiasmado. Ora, quem sabe que tem um Salvador vivo, que ressuscitou, não pode se calar, tem de sair dizendo para todo mundo isso. E meus amados irmãos, se há uma coisa que nós precisamos restaurar, resgatar na vida da igreja, é a força do testemunho. Parece que infelizmente nós estamos esperando muito só do púlpito em termos de evangelização, nós estamos esperando muito só dos programas evangélicos da televisão, ou mesmo dos programas evangélicos do rádio, nós estamos esperando muito dos folhetos que distribuímos, mas não há nada que tenha tanta força de impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor, quanto o nosso testemunho. Eu era assim, assim e assim, eu fui transformado por Jesus, Jesus transformou a minha vida, Jesus me libertou, Jesus mudou o meu coração, Jesus fez de mim uma nova criatura, agora eu sou uma nova pessoa, agora eu sou alguém que tem a alegria da presença de Jesus na minha vida. Olhe para mim e veja como Jesus tem poder, olhe para mim e veja como Jesus é vivo, olhe para mim e veja como a graça de Jesus atuou na minha vida. Essa é a força do testemunho. E eu posso lhe dizer, o Senhor Jesus diz: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eis aqui o que diz o verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles davam testemunho. Você tem testemunhado de Jesus? Você tem falado do que Jesus tem feito na sua vida? Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. E às vezes nós damos aqueles cursinhos, como falar de Jesus, aqueles 4 pontinhos: eu sou pecador, Deus me ama, Jesus morreu por mim, eu o aceito, são 5, estou salvo, né? Ou as 4 leis espirituais, que bênção, amém, amém, isso ajuda muito, mas isso vai ser apenas uma coisa matemática, uma coisa rígida, sem espontaneidade, se você apresenta os 4 pontinhos ou os 5 pontinhos da salvação, do plano de salvação para as pessoas, mas você não testemunha do que Jesus fez na sua vida, de como Ele o transformou, da graça que o alcançou, da maravilha que é ser salvo, lavado no sangue de Jesus e ter a certeza da vida eterna.
Irmão, seja uma testemunha. Disse Jesus: ser-me-eis, ser-me-eis, ser-me-eis. Ele não disse vocês vão sair dando testemunho, mas ele disse vocês vão ser testemunhas, testemunhas vivas. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja que vai gerar impacto é a igreja comunidade do testemunho entusiasmado. Em Atos 4, versos 13 e 14, a Bíblia diz assim: quando Pedro pregava o evangelho ali em Jerusalém, depois de ter curado o coxo na porta formosa do templo, e diz assim: então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. As pessoas olhavam para eles e diziam: eles estiveram com Jesus, não é possível. Eles conhecem Jesus ao vivo, eles conhecem Jesus de verdade, eles conhecem Jesus pela experiência pessoal. Você conhece Jesus? Tem uma experiência com Ele? Ele transformou sua vida, o salvou? Então saia agora e testemunhe do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode perder esse grande momento da história. Se nós não sairmos agora, daqui a pouco o grande momento terá passado, como passou na União Soviética e como passou em tantos outros lugares do mundo. E a igreja não estava preparada para entrar lá e tomar posições e ocupar espaços e declará-los do Senhor. Ou saímos agora, ou o grande momento da igreja no Brasil vai passar, e quando nós nos levantarmos, será tarde. Outros terão tomado os espaços que Deus esperava que tomássemos. Em terceiro lugar, a comunidade que vai gerar impacto é a comunidade da alegria. Um outro motivo porque eles são alegres é como consequência da presença de Jesus nas suas vidas. Eles querem que todo mundo experimente essa presença. O outro motivo da sua alegria, como consequência da presença de Jesus nas suas vidas, eles estão juntos, compartilham, cuidam uns dos outros. Vamos falar disso daqui a pouco. Comunidade da alegria. Sabem, eles talvez não tivessem muitos motivos exteriores para serem tão alegres e tão felizes. Eles estavam sendo perseguidos, maltratados. Os apóstolos eram presos. Alguns eram mortos por causa do seu amor a Jesus. Às vezes eles passavam noite de vigília em oração por causa de um irmão ou de um líder que estava preso. E quando esse irmão de madrugada chegava libertado pelo Senhor, quando vinha, quando voltava, chegava todo marcado de açoites, de torturas, de humilhações. Mesmo assim eles eram um povo alegre, porque a alegria que o Espírito Santo de Deus promove na vida da sua igreja é uma alegria incondicional. Não é uma alegria que esteja submetida aos caprichos das circunstâncias. Não é uma alegria que esteja escravizada às situações que nos rodeiam, mas é uma alegria absolutamente incondicional. E essa alegria nós precisamos cultivar, essa alegria nós precisamos celebrar. A alegria incondicional daquele tipo de crente, ainda que, como diz lá o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a lavoura não dê o seu fruto, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, eu, contudo, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É essa alegria que nada pode apagar no nosso coração, que precisa caracterizar a igreja. Será que nós temos vivido isso? Eu louvo a Deus porque eu tenho visto essa alegria na vida da igreja, mas eu creio, meus irmãos, que Deus quer nos dar mais. Deus quer nos dar mais, o vivermos, o desfrutarmos dessa alegria. Ele quer nos dar mais. Finalmente, a igreja que vai causar impacto é a igreja comunidade da comunhão.
É isso que eu vejo aqui em Atos. O verso de número 33 termina dizendo: em todos eles havia abundante graça. Graça era a operação de Deus na vida deles, mas era graça transbordante, abundante e transbordante. Era a graça que abençoava outras vidas. Diz o verso 34, pois, e esse pois relaciona a afirmação que vai ser feita com a que acaba de ser feita. Havia em todos eles abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum. Aqui está um só coração. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E esse exemplo de José Barnabé é apresentado em contraste com um mau exemplo que é apresentado logo a seguir. No capítulo 5 vocês vão ver o casal da igreja de Jerusalém, Ananias e Safira. Eles venderam também o seu terreno, só que eles não trouxeram tudo. E o problema deles não é que não tivessem trazido todo o dinheiro. O problema deles é que eles trouxeram uma parte, ficaram com uma parte para si mesmos e disseram que tinham entregado tudo. O problema deles foi a desonestidade com Deus e com o povo de Deus. Mas José Barnabé foi um exemplo. Ele veio e trouxe tudo. Havia abundante graça. Meus irmãos, como nós precisamos dessa abundante graça na nossa vida. Esse é o grande princípio, esse é o grande enunciado da contabilidade da graça. As palavras do Senhor Jesus: de graça recebestes, de graça dai. Vamos dizer todos juntos? De graça recebestes, de graça dai. Eu creio que nós vamos viver nesse Natal uma das mais magníficas experiências da história da igreja, quando nós vamos poder dar de graça, em nome de Jesus, para ajudar uns aos outros. Foi o Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E em nós deve haver essa abundante graça. Paulo diz que Deus ama ao que dá. É isso? Hein? Com alegria. E às vezes você está reclamando: mas eu tenho sido dizimista, eu dou minha oferta, eu faço e aconteço, eu coopero com as campanhas da igreja, e por que está acontecendo isso com a minha vida? E por quê? Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente dá, mas a gente não dá com alegria, a gente não dá com graça. Às vezes a gente até dá o dízimo, mas dá o dízimo resmungando. Às vezes a gente dá até oferta para missões, mas dá oferta lamentando, fazendo conta dos centavos, reclamando. E a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele que vai lá e entrega e celebra, e diz: Senhor, que bênção é eu poder entregar a minha oferta, o meu dízimo. Senhor, que alegria eu tenho no meu coração quando eu trago esse quilo para colocar na cesta. Que alegria! E você vai experimentar a bênção da contabilidade da graça. Quanto mais a gente dá, mais a gente se sente feliz e mais a gente se sente abençoado. Em todos eles havia abundante graça. Barnabé foi um modelo, um exemplo para nós. Eles viviam uma comunhão que não era apenas alguma coisa de domingos. Eles viviam uma comunhão que tinha responsabilidade. Era chegar junto do irmão, era ministrar as necessidades do irmão. Uma comunhão responsável. A igreja que vai causar impacto na comunidade é a igreja comunidade da presença viva de Jesus, que celebra todos os dias a sua ressurreição e a sua presença gloriosa no seu meio. A igreja que vai gerar impacto no mundo
É a igreja comunidade do testemunho entusiasmado. É a igreja que não se contém, mas fala ao mundo do que Jesus fez na vida de cada um dos seus membros. A igreja que vai gerar impacto no mundo é a igreja comunidade da alegria, que celebra em meio a todas as circunstâncias adversas, essa alegria que nada pode tirar do coração da gente. A igreja que vai gerar impacto no mundo é a igreja comunidade da comunhão, do cuidado mútuo, do estar junto, do chegar junto, do suprir em amor e graça, com alegria, a necessidade do irmão e ministrar uns aos outros para a glória do Senhor. Sejamos nós esta igreja, antes que o momento da igreja passe, no nosso país e no nosso mundo. Vamos ser essa igreja.